Fiquei na ponte e pedi dinheiro aos pedestres, dizendo a todos que tinha baratas debaixo da pele e que precisava urgentemente de tratamento. Os pedestres foram facilmente enganados pelas minhas bolhas falsas, mas de repente uma mulher estranha em uma capa de chuva escura agarrou meu braço. Eu estava pateticamente fazendo um discurso decorado sobre bolhas, mas ela arrancou uma com uma unha e olhou pra mim. Tentei me afastar, mas ela agarrou meu braço com as garras e disse com a voz rouca que eu era uma mentirosa e seria amaldiçoada. Ela soprou um pouco de pó da palma da sua mão no meu rosto e quando esfreguei os olhos, ela tinha simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, acordei com uma coceira no pescoço. Comecei a coçar e de repente me pareceu que algo rastejou embaixo da pele. Mas imediatamente descartei esses pensamentos. Provavelmente me acostumei demais com papel. Eu costumava trabalhar como atriz no teatro, mas não dava dinheiro nenhum. Mas descobri como usar meu talento para atuar. E agora eu era uma vigarista de primeira. Embora minha mãe sempre tenha me ensinado a ser honesta, isso me deixava com raiva. Ela estava doente e não podíamos nem pagar um médico. Tentei salvá-la, mas no final ela morreu bem nos meus braços. Os médicos só tentaram pegar mais dinheiro. Não se importaram. Naquele momento, fiquei completamente desapontada com as pessoas. Nossa casa foi tirada por dívidas, e depois disso decidi que a partir desse dia trataria as pessoas da mesma forma que trataram a mim e a minha mãe. Eu os enganaria e logo pegaria todo o seu dinheiro desonesto, que eles tanto amavam. E essa seria a minha vingança pela morte da minha mãe. Pensando nisso, rapidamente fiz as malas e fui para o hospital. Sempre houve muitos familiares compassivos e eu sempre poderia coletar uma boa bolada deles. Mas eu nem sequer fiquei do lado de fora do hospital por 5 minutos. O corpo coçava terrivelmente e tinha a sensação de que havia algo rastejando embaixo da pele. Aterrorizada, entrei no hospital. Me ajudem, tem algo se movendo sob minha pele. Os pacientes se separaram e uma enfermeira disse que com esses problemas eu precisava pagar uma consulta com um dermatologista. Imediatamente coloquei o dinheiro na mesa da recepção. A expressão nos olhos dela dizia: onde uma mendiga conseguiu tanto dinheiro? Os testes duraram metade do dia, mas no final o médico disse que eu estava bem. Você está brincando comigo? Imediatamente me levantei e saí do consultório, batendo a porta atrás de mim. Eu podia sentir algo rastejando sobre minha pele, como se estivesse me comendo de dentro para fora. Eu não conseguia mais trabalhar, então fui para casa. Eu tinha esperança que se eu dormisse um pouco, isso iria embora. Mas assim que deitei de costas, foi como se eu tivesse me queimado. Eu pulei, olhei no espelho, minhas costas estavam vermelhas. O que está acontecendo? E de repente me lembrei da mulher sombria de ontem. E se ela realmente colocou uma maldição em mim? Corri para a ponte onde eu pedia e procurei pela bruxa por várias horas, sem sucesso. Eu queria que ela retirasse tudo. Quando eu estava exausta, decidi fazer uma pausa em um café. E assim que entrei, vi a mesma mulher atrás do balcão. Ela tomava seu café com calma. Bom, eu vou te pegar. Eu comecei a exigir que ela retirasse a maldição, mas a velha friamente ordenou que eu me sentasse. Eu sou a herdeira da bruxa Graham, e você se meteu em apuros. Em uma semana, as baratas sob sua pele vão te comer. Ela disse, o que eu supostamente deveria fazer agora? Então a bruxa acrescentou que era óbvio que ela poderia me ajudar. Mas em troca, eu tinha que fazer tudo o que ela dissesse por 3 dias. Fiquei tão apavorada. Eu não tive escolha a não ser concordar. Depois disso, a bruxa satisfeita se levantou e me disse para segui-la. Fomos para a periferia, para a casa em ruínas dela. Eu segui a Graham com cautela e ela imediatamente agarrou meu braço e me arrastou para o porão. Tentei resistir, mas ela me empurrou para a escuridão e bateu a porta. Eu bati na porta e até tentei fingir que estava sufocando de claustrofobia. Mas a Graham não caiu nessa. De repente, algo farfalhou no canto e eu perguntei horrorizada, quem está aí? Uma galinha enorme e gorda saiu da escuridão. Nesse momento, a Graham, através da porta, me disse para estrangular essa galinha imediatamente. O que? É uma coisa viva! Então a Graham sarcasticamente comentou que eu havia prometido a ela que faria qualquer coisa para ser curada. Ela fez uma pausa e eu olhei para a pobre galinha e estendi minhas mãos trêmulas. Mas naquele momento algo se moveu no chão e começou a se aproximar de mim. E eu vi centenas de baratas. Elas começaram a rastejar para fora da madeira. Corri e comecei a bater na porta. Eu senti como se elas estivessem subindo pelas minhas pernas. Mas finalmente a porta abriu e eu, sem entender nada, voei para fora dessa maldita casa e corri o mais rápido que eu pude. Fui para casa e tentei esquecer tudo. Talvez foi apenas um pesadelo. Tentei me acalmar, mas à noite parecia que as baratas rastejavam por baixo da minha pele. Eu não conseguia nem fechar os olhos. Parecia que estava começando a enlouquecer.
Mal esperando pela manhã, rastejei exausto até a casa da Graham e comecei a bater na porta. A Graham abriu, mas assim que ela me viu na soleira, ela estava prestes a bater a porta. Me ajoelhei e implorei a ela para tirar a maldição de mim e até comecei a chorar. Mas a Graham secamente ordenou que eu parasse a cena e disse que ela me daria outra chance. Mas ela exigiu todo o meu dinheiro para isso. Eu estava pronta para fazer tudo. Eu estava amargurada, mas peguei o telefone e imediatamente transferi tudo do meu cartão para ela e tirei tudo o que estava em meus bolsos. A Graham sorriu com arrogância e me disse para ir ao cemitério à noite e desenterrar uma mão esquelética do túmulo mais antigo. Até queria perguntar como encontrar o túmulo, mas a Graham bateu a porta na minha cara. Estava escurecendo, eu estava com medo de ir ao cemitério, mas precisava me recompor. Eu preciso quebrar a maldição ou vou enlouquecer. O cemitério estava em um silêncio sepulcral. Eu cuidadosamente iluminei meu caminho com uma lanterna e me movi pelo percurso com uma pá. De repente, ouvi um estalo alto. Meu coração afundou e eu me escondi atrás de uma lápide. Foram passos. O som deles estavam se aproximando. Com horror, olhei para fora e suspirei imediatamente. Era o vigia que estava inspecionando o território. Eu esperei até que ele sumisse de vista. Onde estava esse túmulo antigo? O silêncio opressor era insuportável. Ainda ontem eu estava enganando as pessoas com facilidade e diversão e hoje? Eu estava sem dinheiro em um cemitério com baratas embaixo da pele. Então eu olhei cuidadosamente para a lápide atrás da qual eu estava me escondendo. Acendi a lanterna e apontei para a lápide. E... droga! O século XVII! O túmulo mais antigo! Eu comecei a desenterrar. De repente, alguém colocou uma mão fria em meu ombro. Gritei e corri o mais rápido que pude. Corri para a bruxa no início da manhã. Minha pele coçou ainda mais e eu mal conseguia respirar. A Graham viu que eu vim sem a mão do esqueleto e disse desapontada: "Falta um dia. Você não vai conseguir. As baratas vão te comer." Então me derramei em lágrimas. Não consigo me lembrar da última vez que chorei assim. Mas a bruxa me disse para não gritar. Ela me deu uma última chance. Eu precisava tirar o pingente de uma bruxa malvada, Terry, que teve a audácia de roubar a Graham. Não tive escolha, nem perguntei nada. As baratas estavam rastejando debaixo da minha pele. Onde ir? Perguntei. Pelo menos a bruxa Terry morava perto, e eu fui direto para a casa dela. Eu cuidadosamente caminhei até a janela parcialmente aberta e olhei para dentro. Aquela velha Terry roncava na cama, rodeada de muitos gatos. Deus, como ela era gorda e nojenta! A Graham disse que o pingente estava escondido no closet ao lado do quarto dela. Meu coração batia forte, o mais importante era não ser pega. Eu cuidadosamente escalei a janela para o quarto. Quando desci, o chão rangeu traiçoeiramente, então a Terry se mexeu na cama. Ela tinha acordado? Mas não, a Terry acabou de se virar para o outro lado. Ufa! Contornei alguns gatos e me arrastei para o closet, onde havia várias caixas e baús. Onde estava o pingente? Eu comecei a vasculhar silenciosamente as tralhas da bruxa. Finalmente eu o encontrei pendurado no altar, perto do espelho. O pingente era feito de ouro puro e tinha o formato de uma caveira com enormes diamantes nos olhos. Eu o coloquei no bolso. Consegui! Eu estava saindo do closet quando ouvi o miado alto do gato. Eu pisei na cauda de um deles. Corri imediatamente pelo corredor até a porta da frente. Eu estava com a mão na maçaneta. Mas então a velha gritou e me empurrou. E bati com a testa na porta com toda a força. E tudo então virou um borrão. Acordei porque o policial estava dando tapinhas no meu rosto. Eu olhei em volta e a Terry estava parada ali com uma aparência rabugenta e desgrenhada. Eu imediatamente me afastei dela. Implorei para ela não me lançar um feitiço e contei sobre a maldição da Graham. Os policiais me olharam como se eu fosse uma psicopata. E a Terry disse que eu era uma mentirosa. E aquela Graham, sua irmã vigarista, tinha me enviado. Ela era procurada e não foi a primeira vez que ela tentou roubar esse pingente, pois era muito caro e foi herdado pela Terry da avó delas. A Terry pediu aos policiais que me levassem à delegacia como cúmplice da Graham. Eu jurei que não sabia de nada, mas os policiais me agarraram mesmo assim e me levaram embora. Eu me senti na cela arrasada, então a Graham não era uma bruxa. E eu, uma fraudadora de primeira classe, fui vítima de um golpe. Eu quase chorei. Eu realmente estava indo para a cadeia. E as baratas não foram a lugar nenhum. Todo o corpo coçava terrivelmente. De repente, a Graham foi levada para a cela algemada. O guarda queria bater a porta, mas a Graham instalou os dedos na cara dele. Seus olhos ficaram vidrados e ele obedientemente removeu as algemas primeiro da Graham e depois de mim. E apenas virou o rosto para a parede.
A Graham estava prestes a correr para a saída, mas eu a peguei e a prendi contra as barras. Você não vai a lugar nenhum, até que me diga como tirar as baratas debaixo da minha pele. Então a Graham riu. Ela só queria dar uma lição a uma jovem vigarista atrevida como eu. E não tinha baratas. Foi apenas uma alergia ao pó que ela soprou na minha cara. E as pílulas antialérgicas comuns removeriam rapidamente a coceira. Então eu não estava doente. Eu estava prestes a arrebentar a Graham ali mesmo. Mas então ouvi vozes, a polícia estava se aproximando. A Graham puxou minha mangue e me arrastou para fora da delegacia. A Graham e eu saímos correndo e desaparecemos. E quando nós paramos, perguntei por que o guarda nos deixou ir. Ela disse que era hipnotizadora. E funcionou com o guarda. Então a Graham disse que gostava de mim e me ofereceu para fugir da cidade, para trapacear com ela. Ganharíamos muito dinheiro juntas e viveríamos como rainhas. A Graham me ofereceu tudo o que eu sempre quis por muito tempo, mas então, vendo suas mãos arranhadas até sangrarem, me lembrei de como vivi com medo nesses dias. Uma imagem da minha mãe surgiu na minha cabeça. Ela queria que eu fosse uma pessoa feliz e honesta. E foi a isso que a trapaça me levou. Eu me virei e saí sem responder a Graham. Eu tinha uma nova vida pela frente, embora não fosse fácil, mas honesta. Certo, mãe? Meu novo namorado, Jake, me chamou para o café da manhã e eu desci. Mas assim que entrei na cozinha, fiquei abismada. Um enorme cão pastor preto estava parado ao lado do Jake. Estava mostrando os dentes e rosnando. Eu me mudei só ontem. Antes disso, ele não disse que tinha um cachorro. Minha barriga apertou de medo. Quando criança, fui mordida por um cachorro de rua e fui tratada por um mês inteiro. Desde aquele dia, tenho pavor de cães. Mas o Jake sorriu e disse que era apenas Buddy, seu favorito. Eu apenas concordei com a cabeça, tentando não tremer. Afinal, se eu dissesse a verdade, Jake poderia pensar que eu era um problema e me expulsar. E voltar para os meus pais era fora de questão. Minha mãe e meu pai são alcoólatras e violentos e, portanto, era simplesmente insuportável estar em casa. Há muito tempo eu queria mudar de casa, mas não tinha dinheiro para isso. Então, quando Jake apareceu no bar ontem e me pediu para ir morar com ele depois de 2 horas de conversa, eu imediatamente concordei. Era a minha chance de escapar dos meus pais, mas esse cachorro terrível. Como vou morar aqui? O cachorro parou de rosnar e se sentou ao lado do Jake. Durante todo o café da manhã, pensei que ele fosse me atacar. Não conseguia comer nada. Eu ainda estava com fome. Mas na hora do almoço, Jake trouxe uma bandeja de comida para o meu quarto. Como ele era atencioso. Ele disse que eu ia gostar, porque era um sanduíche especial, receita da mãe dele. Ele também acrescentou que ele havia soltado o cão pastor no quintal e agora era hora dele correr para o trabalho. O Buddy caminhou o dia todo e não voltou até o final da tarde. Eu estava feliz que poderia descansar sem aquele cachorro terrível. Quando o Jake saiu, decidi limpar a casa. E à noite, no guarda-roupa, encontrei uma caixa com a inscrição pessoal. Bem, isso é interessante. Não pude resistir em abrir isso para ver se tinham fotos do Jake quando criança. Mas dentro haviam roupas de mulheres velhas. Que tipo de bobagem? Por que ele guardou essas coisas aqui? De repente eu tremi, alguém estava arranhando a porta. Esse cachorro terrível queria ir para casa. Enfiei a caixa de volta, mas tive medo de deixar o cachorro entrar e se ele me mordesse. Felizmente, os sons diminuíram, então cautelosamente fui até a janela para descobrir para onde o cachorro tinha ido. E de repente o cão pastor pulou bem em cima de mim, latindo. Oh céus, Jake não fechou a janela. Eu mal me esquivei e caí no chão. Meu Deus, ele ia me comer. Em pânico, pulei e corri para a saída, mas a coisa louca não estava muito atrás. Seu pelo preto se arrepiou e seus olhos estavam vermelhos. Ele queria me fazer em pedaços. Então eu vi Jake parado na porta, graças a Deus. O cão pastor imediatamente se esticou obedientemente na frente do dono, como se ele não quisesse me tocar. Mas eu decidi que já havia tido o suficiente. Comecei a dizer que aquele cachorro selvagem me perseguiu por toda a casa e eu sobrevivi milagrosamente. O Jake me deu um abraço gentil e começou a me acalmar. Ele disse que definitivamente iria fazer algo para que eu não me preocupasse mais. No dia seguinte, Jake levou seu companheiro ao psicólogo de animais. Ele disse que corrigiria seu comportamento em alguns dias. Graças a Deus, finalmente podemos ficar sozinhos, sem aquele monstro. À noite, assistimos a um filme romântico, mas algo estava me incomodando. Isso mesmo, aquela caixa esquisita no armário. Eu perguntei por que o Jake precisava daquelas coisas de mulheres velhas. De repente, o Jake estava gritando para eu ficar fora disso. Fiquei pasma. Por que ele estava tão agitado? Então Jake pareceu voltar a si. Ele pegou minha mão e me disse com dor que essas eram as coisas de sua mãe que morreu. Ela faleceu recentemente, era difícil para ele falar sobre isso. Eu tentei confortar o Jake o melhor que pude, mas a noite foi arruinada. Jake disse que queria ficar sozinho e foi para o porão por algum motivo. Eu nunca soube o que ele estava fazendo lá, mas ele voltou tarde. E quando acordei, Jake tinha ido embora. Estranho, para onde ele foi no fim de semana?
Jake não tinha aparecido o dia todo e eu estava realmente com medo. E se alguma coisa tivesse acontecido com ele? Eu estava prestes a chamar a polícia quando o telefone tocou na casa. Não ousei atender. Mas depois de alguns toques, a secretária eletrônica tocou. Jake! Esta é sua mãe! Onde diabos você está? Senti um frio na barriga. O quê? Mãe? Mas o Jake disse que ela estava morta. Eu fiquei apavorada, mas rapidamente me recompus. Eu não acreditava em misticismo, então não acho que foi uma ligação do outro mundo. E então eu percebi que Jake não queria me dizer a verdade sobre aquelas coisas de mulheres. Ele estava escondendo alguma coisa. Eu decidi resolver o problema e fui para a sala. Abri o mesmo guarda-roupa, mas a caixa parecia ter desaparecido. Então, como se em um pesadelo, eu ouvi o pastor latir novamente. Meu Deus, ele fugiu do psicólogo de animais. Então houve um som estranho embaixo das janelas, como se alguém estivesse cavando o chão. Eu olhei para fora e vi esse cachorro nojento tentando entrar no porão. Em pânico, eu desci as escadas correndo. Eu precisava fechar a janela do porão depressa para que o cachorro não entrasse. Mas o cachorro já estava lá. E ao me notar, ele lentamente se aproximou. Saliva escorria de suas presas. Ele estava prestes a me morder. Mas de repente o cachorro me pegou pela manga da blusa e começou a me puxar para algum lugar. Eu não tive escolha a não ser seguir ele. Minhas pernas estavam tremendo de medo. O cachorro enfiou o focinho no armário empoeirado e ficou esperando. Eu cuidadosamente abri as portas e vi ali uma garota amarrada. Havia hematomas e escoriações em seu corpo. Deus, isso é terrível! Eu não pude acreditar nisso. Eu a desamarrei rapidamente e perguntei o que tinha acontecido. O nome da garota era Maggie. Depois de se recuperar do choque, ela contou que conheceu o Jake em um café uma semana atrás. Ele logo ofereceu para ela morar com ele e ela concordou, pois precisava de um apartamento. Eu tremi. Eu tive tudo exatamente igual. Mas um dia depois de eles se mudarem, a Maggie percebeu que Jake não parecia o mesmo. Foi como se ele tivesse surtado. Ele repetia a frase: mamãe, não fui eu. A Maggie tentou fugir dele, mas o Jake a amarrou e a trancou no porão. A história da Maggie me atordoou. Então Jake era um psicopata. Como eu não tinha percebido isso? Eu vi o quão estranho ele reagiu àquela caixa. Eu rapidamente expliquei a Maggie que tínhamos que correr. Jake pode voltar a qualquer minuto. Corremos para a porta, mas de repente o caminho estava bloqueado. Era o Jake. Não tínhamos tempo. Ele olhou para Maggie e entendeu. Bem, você terá companhia agora. Ele sorriu para ela loucamente. Então Jake puxou uma corda de trás de suas costas e nos agarrou. Tentamos revidar, mas ele mesmo assim nos amarrou. Depois disso, Jake disse que logo voltaria e iria nos punir. Você é muito má. Minha mãe não aprovaria isso. Ele sussurrou ameaçadoramente. Eu estava tremendo de medo. E então eu ouvi um barulho no armário. Era o Buddy. Ele estava escondido debaixo do armário todo esse tempo. Ele rastejou para fora do seu esconderijo e tentou morder as cordas. Muito bem, Buddy. Eu disse, dando um tapinha atrás da orelha dele. Uau, isso não foi tão assustador quanto eu pensava. O Buddy não estava conseguindo, as cordas eram muito grossas. Mas depois de 10 minutos, ele finalmente nos libertou. Então nós ouvimos os passos do Jake. Em pânico, olhei em volta. A única maneira de escapar era pela janela, mas ela era tão alta. De algum jeito, eu levantei a Maggie. Ela tentou me puxar para cima, mas ela não tinha forças. O que fazer? Eu não conseguia pular alto o suficiente. Eu tentei achar uma cadeira ou uma caixa, mas não tinha nada. Então o Buddy correu até mim. Ele ofereceu suas costas e eu pude sair. Ao mesmo tempo, Jake invadiu o porão. Ele estava furioso. Nós fugimos da casa o mais rápido que a gente pôde. Eu esperava que saíssemos a tempo, mas então vi o Jake correr para fora pela entrada principal e correr atrás de nós. Droga! A delegacia era apenas um quarteirão de distância. A Maggie e eu corremos o mais rápido que a gente conseguiu, mas Jake estava correndo atrás de nós, gritando loucamente. Ele estava bem ao meu lado, agarrando meu braço, quando de repente o Buddy saltou em cima dele. Acontece que ele também estava correndo atrás de nós. O cachorro nos defendeu com valentia, mas o Jake o jogou para o lado. Ele bateu com força no chão e grunhiu. Mas o Buddy distraiu o Jake e eu consegui empurrar as latas de lixo nele. Enquanto o Jake se recuperava, a Maggie correu para a delegacia, mas eu não podia deixar o Buddy, ele salvou minha vida. O cachorro quase não se mexia, então eu tive que carregar ele. Na delegacia, logo contamos tudo ao policial e Jake foi detido. Mais tarde descobrimos que sua mãe tinha problemas mentais e ficava dizendo para o Jake que ele era o responsável pela morte da sua irmã. Então o Jake não aguentou e ficou maluco. O Buddy foi levado para o veterinário. Aquele Jake maluco quebrou algumas costelas dele. Eu estava maravilhada com a coragem do cachorro. Ele não teve medo de atacar o dono para nos salvar. Lágrimas encheram meus olhos.
Meg tentou me acalmar, ela disse que ele logo estaria curado e instalado em um bom abrigo. Mas eu não conseguia nem pensar nisso. E se ele não ficar bem lá? Depois do depoimento, a Meg ficou na delegacia para esperar seus parentes e eu fui imediatamente ver o Bud no veterinário. Era difícil olhar para ele mal conseguia respirar e em lágrimas implorei ao veterinário para curar o Bud. O Dr. Steve prometeu fazer todo o possível, mas avisou que o dano era sério. Eu pensei que não tinha onde morar de novo. E ainda bem que a Meg me deixou ficar com ela. Eu fui à clínica todos os dias para tentar cuidar do Bud, mas ele ainda estava inconsciente. O Dr. Steve me apoiou muito e todos os dias me dizia que o Bud iria melhorar. Mas um dia o Dr. Steve chegou com más notícias. Os outros médicos se reuniram em um conselho e decidiram que o Bud estava muito doente e precisava ser sacrificado. O Dr. Steve não conseguiu convencer eles do contrário. Eu explodi em lágrimas. Eu fiquei terrivelmente apegada ao Bud durante esse tempo. Em desespero, eu me afundei em seu pelo grosso. Por favor, Bud, recupere os sentidos. Eu te amo muito. Eu sussurrei. E então eu senti algo me bater suavemente nas costas. Era o Bud. Ele abriu os olhos e estava abanando o rabo. Eu abracei ele, tão feliz. O poder do amor é capaz de muitas coisas. Ouvi a voz do Dr. Steve atrás de mim. Poucos dias depois, o Bud e eu chegamos na casa da Meg. Ela não se importava que agora vivêssemos com o nosso salvador. O Dr. Steve ligava frequentemente perguntando sobre a condição do Bud. E um dia ele até me convidou para sair. Eu concordei, mas levei o Bud comigo, porque ele era um grande juiz de caráter. E ainda é uma boa ideia conhecer bem alguém antes de começar a namorar. Eu me virei para o espelho e não me reconheci no reflexo. Havia uma cicatriz enorme em todo o meu rosto. Era saltada e nojenta. Eu era uma verdadeira aberração, então nenhum cara podia gostar de mim. Graças a Deus, essa cicatriz é falsa. Estou participando de uma experiência em uma revista de moda. O objetivo é ver se em 3 dias encontro um namorado com uma cicatriz tão feia no rosto. Se eu conseguir, vou receber $1000. Minha família era pobre, eu não conseguia me vestir bem e comprar aparelhos modernos como todo mundo. Eu me sentia um pouco excluída por causa disso. É tão humilhante ser uma mendiga, embora linda. Então eu realmente precisava daquele dinheiro. O curador proibiu qualquer forma de insinuar que minha cicatriz era falsa. Se isso acontecesse, eu definitivamente nunca receberia o dinheiro. E a cada 3 horas eu tinha que mandar minhas fotos no chat para ter certeza de que a cicatriz estava intacta. Mas o fato é que enganei os curadores desde o início. Eu tenho um namorado, então com certeza será dinheiro fácil. Eu confio no meu namorado Zack. Ele sempre disse que me amaria de qualquer maneira. Eu fui para a escola e, é claro, todos começaram a olhar para mim. Zack ficou perto do laboratório de biologia e conversava animadamente com os amigos. Zack, eu estou aqui. Ao me ver, ele cambaleou. Menti dizendo que sofreu um acidente e disse que amava ele muito. Mas Zack respondeu com repulsa que ele não podia namorar uma aberração. E simplesmente foi embora. O quê? Como? Mas ele me disse que sempre estaria por perto. Foi difícil pra mim ficar sentada durante a aula, então corri para o banheiro. Eu queria tirar essa maquiagem o mais rápido possível. E então ouvi as meninas sussurrando na cabine ao lado. Uma delas disse que o lindo Zack finalmente se livrou daquela aberração e já havia convidado a principal líder de torcida para um encontro. Eu estava tão amargurada e ressentida, mas Zack ainda se arrependeria de me abandonar. Saí do banheiro e fui confiante para a academia, onde costumava treinar o capitão do time de rugby, Chris. Ele e Zack se desentendiam há um bom tempo. Vou conquistar o Chris, conseguir o dinheiro da experiência e ao mesmo tempo me vingar do Zack, namorando com seu arqui-inimigo. Me aproximei do Chris e imediatamente comecei a flertar. Eu era boa nisso, mas ele apenas rolou de tanto rir. Ele disse que eu era uma mendiga e agora com uma cicatriz feia. Que idiota! Eu queria ir embora, empurrei o Chris, mas ele me cercou e começou a tirar fotos minhas com o telefone. Sai, Chris, já chega! Mas ele me segurou com tanta força que eu não consegui nem fugir. Mas de repente alguém chamou o Chris. Era o nerd da minha sala, Cody. Ele disse que o treinador estava procurando pelo Chris em todos os lugares. Ele me soltou e saiu rapidamente. Eu disse ao nerd do Cody que eu podia me virar sozinha. O Cody imediatamente se desculpou e disse que só queria ajudar. E então ofereceu uma carona até em casa. Eu não queria ser vista com esse perdedor, mas não me importava com uma carona de carro. Então descobri que ele tinha uma bicicleta idiota. Enquanto estávamos no caminho, eu queimava de vergonha, mas era melhor do que ouvir as risadas dos passageiros no ônibus. E Cody olhou pra mim assim, e então... O que você está olhando, perdedor? E então pensei... O Cody era perfeito para o experimento.
Eu vou rapidamente seduzir esse bobão e mostrar aos curadores que ainda achei um cara. E então, quando nos dirigimos até minha casa, convidei ele para um encontro romântico em agradecimento por sua ajuda. Mas o Cody de repente hesitou, disse bruscamente que estava ocupado à noite e imediatamente saiu. Eu não acreditei nos meus olhos. Ele acabou de me rejeitar. Droga! E eu tenho pouco tempo até o final do experimento. No dia seguinte na escola foi ainda pior. Todos na escola sabiam da minha feiura e me chamavam por apelidos. E Zack começou a me evitar e até se escondeu algumas vezes. Mas tudo bem. Vou sobreviver a isso. Agora meu objetivo é o Cody, um nerd. Então eu joguei um bilhete bonitinho com 2 ingressos para o cinema em seu armário. E escrevi que eu esperaria depois das aulas na porta dos fundos. Assim que o sinal tocou, fui ansiosa pra lá. O Cody será meu. Mas em vez do Cody, lá estavam os valentões. Eles rapidamente me viram e o chefe tirou a minha mochila das minhas mãos. Tentei resistir, mas eles me agarraram e me seguraram enquanto o cabeça procurava por dinheiro na minha mochila. E quando ele percebeu que não havia nada, ele jogou a minha mochila na árvore. Então pisei no pé de um cara com toda a minha força e me livrei. Eu queria pegar minha mochila, mas machuquei minha perna e caí direto na poça. Os caras apenas gargalharam alto, quando de repente o Cody apareceu do nada de novo. Ele derrubou com tanta facilidade o cabeça deles que os outros fugiram imediatamente. Olha só você, nerd! Ele me ergueu da lama, pegou minha mochila e me ajudou a chegar à bicicleta. Perguntei onde ele havia aprendido isso e ele disse que já tinha feito karatê uma vez. Já estávamos atrasados para o filme, então Cody propôs ir para casa. Desta vez não me importei. Até gostei do passeio de bicicleta de ontem. Em casa, Cody fez uma compressa para mim para que as dores na perna diminuíssem. Esse era o momento perfeito para chegar mais perto. Eu já tinha me inclinado para beijar ele, mas de repente o Cody se afastou e perguntou de onde eu tirei essa cicatriz. Ele estava me dispensando de novo? Então Cody olhou para mim com compaixão e admitiu que entendia o que é ter um defeito no corpo como ninguém. Sobre o que você está falando? Nesse ponto, Cody desabotoou a camisa e me mostrou uma cicatriz enorme e feia em seu tórax. Eu nunca tinha visto isso na vida! Acontece que, enquanto criança, Cody passou por uma grave cirurgia cardíaca, mas a cicatriz nunca desapareceu. Ele foi constantemente oprimido e, por causa disso, até abandonou sua atividade favorita, a natação. Agora ele nem ia à praia para não se despir. De repente, fiquei tão envergonhada. Eu só tinha ficado com a cicatriz por 2 dias, mas fui realmente alvo de deboches. E a cicatriz era falsa, tudo por dinheiro. Mas para o Cody, esse era um problema real. Nesse momento, eu recebi um lembrete do curador. Se apresse, faltam apenas 2 dias. Percebi que havia uma necessidade urgente de agir e convidei o Cody para ir à praia. Quando ele me ver de biquíni, ele imediatamente concordaria em ser meu namorado. Comecei a dizer que as cicatrizes não devem nos impedir de fazer o que gostamos e que se eu podia andar com uma cicatriz no rosto, o Cody também deveria parar de ser tímido. Eu estava com medo de que ele me rejeitasse, mas o Cody disse que precisava pensar e que daria uma resposta mais tarde à noite. Se ele rejeitar, não vou receber o dinheiro e tudo foi por nada. Logo fiquei nervosa a noite toda, mas de repente recebi uma mensagem do Cody. Ele disse que pensou bem e me pegaria de manhã. O último dia do experimento chegou e de manhã o Cody e eu fomos para a praia. Lá comecei a me despir e ficar só com a roupa de banho. O Cody ficou olhando em volta e parecia muito tenso. Eu peguei a mão dele e disse que não era tão assustador quanto ele pensava. Ele só tinha que decidir de uma vez. O Cody concordou e tirou a camisa, mas ainda tentava cobrir a cicatriz com a mão. E foi aí que a bola veio para nossos pés. Era o Chris, com seus caras. Eles começaram a rir de nós e nos chamar de os esquisitos da família Addams. O Cody corou na hora, mas eu segurei fortemente a mão dele. Vamos nadar para longe desses imbecis. Nós entramos na água, o Cody ficou radiante. Acontece que ele sentiu muita falta de nadar. Nadamos até uma rocha próxima que nos escondeu de todos. Nossos olhos se encontraram e Cody hesitantemente disse que estava apaixonado por mim o ensino médio todo. Eu não esperava por isso. Ele estava perto de me beijar e percebi que não me importava. Mas de repente o Cody mudou seu rosto. O que aconteceu? Eu toquei minha cicatriz e percebi que o silicone tinha descolado da pele. Eu tentei colar, mas piorou. A cicatriz simplesmente caiu do meu rosto. Ah, não! Tentei explicar ao Cody sobre o experimento, mas ele não quis ouvir.
Ele disse que tinha entendido tudo. Eu estava com esses jogadores de rugby e só queria expor ele como um idiota. Ele imediatamente correu para a praia e foi embora com pressa. Cody, espere! Eu cheguei na praia e comecei a chorar, entendendo que o Cody foi o único que me tratou bem. Apesar da cicatriz e da pobreza, eu estraguei tudo. Mas no mesmo momento, o curador ligou pelo link de vídeo para saber como estava indo a conclusão do experimento e viu que a cicatriz havia sumido. Então o curador disse que eu estava sendo desqualificada para o prêmio em dinheiro. O experimento falhou, mas não me importei. Chorei por 1 hora e depois fui para casa. E quando bati a porta da frente, alguém bateu, era o Cody. Ele provavelmente estava me seguindo. Mas era o Zack na porta, meu ex. Ele rapidamente começou a assegurar que tinha entendido tudo. Eu era a garota mais bonita do mundo. Eu só tinha que ter contado pra ele sobre a maquiagem imediatamente. Mas eu apenas bati a porta na cara do Zack. Fiquei muito brava com esse hipócrita e não queria ouvir seu pedido de desculpas. Então decidi que amanhã iria pedir desculpas para o Cody. Ele agora era mais importante pra mim do que qualquer aparelho moderno e dinheiro. De manhã na escola, comecei a procurar o Cody. Ele sentou triste na área do lanche, eu sentei perto e comecei a pedir desculpas. Isso foi um erro terrível, mas o Cody me ignorou e se dirigiu para a saída. Eu não sabia o que fazer. Nesse meio tempo eu percebi como os outros caras me olhavam com simpatia. Dane-se todos vocês, eu só preciso do Cody. Então subi na mesa, chamei ele bem alto e na frente de todos admiti que ele era a melhor pessoa que já conheci. Eu queria estar com ele e pedir desculpas por ter enganado ele. Mas o Cody nem mesmo se virou. Ele foi embora e nunca mais poderíamos conversar de novo. Pela primeira vez senti o que significava quando você perde uma pessoa querida. Quando de repente o Cody, empurrando a multidão pra trás, subiu na mesa e me beijou. Todos ao redor aplaudiram e embalaram. Coloquei minha mão no tórax do Cody e senti as cicatrizes. E de repente percebi que o coração de uma pessoa incrivelmente linda batia atrás delas. Sussurrei, não importa o que você tem por fora e como você se parece, o principal é que alma você tem. No mesmo momento, eu recebi um texto da curadoria sobre uma nova experiência. Preciso passar 1 ano em um relacionamento sem brigas. Eu concordei e pensei, e se Cody e eu pudéssemos viver assim por toda a vida?